Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gêneros dramáticos. O que é um gênero dramático? Segundo Aristóteles, gênero dramático é aquilo que imita o real, por meio de seus personagens, através de suas ações e não na narração. O gênero dramático ele é teatral, é voltado somente para os palcos, na encenação de seus atores. Dentro desse gênero, as espécies mais presentes atualmente são o drama, a tragédia, a comédia, a ópera, o auto e a revista, que é o teatro de revista. Todas essas formas presentes no gênero literário têm uma importância fundamental para o andamento de diferentes obras literárias. Citarei aqui duas peças. Uma é A Mulher Sem Pecado e a outra é o Incêndios. Ambas falam de gênero dramático, só que com formas diferentes. Na Mulher Sem Pecado, o gênero dramático aparece na forma de drama psicológico, nessa relação abusiva, tóxica que o Olegário tem com a sua esposa Lídia. O tempo e o espaço é ilimitado. Já em Incêndios, o gênero dramático ele vem na forma de tragédia, porque uma relação da mãe que engravida aos 14 anos, que não pode criar seu filho e que depois, na esperança de encontrar seu filho, ela encontrou ele de uma forma totalmente desagradável quando ele estuprou. E para os seus filhos reconhecerem o irmão que é pai, é uma sensação muito desagradável. E o tempo também, diferente da Mulher Sem Pecado, não é cronológico, porque acontece em várias etapas da naval. Ela vem de diferentes idades relatando a história da vida dela. Bom, já que estamos falando sobre o gênero dramático, nós vamos falar um pouco sobre a obra Incêndios. Incêndios é um filme baseado no roteiro de peça. O filme foi dirigido por Denis Villeneuve, foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2011, e a peça é de Wod Gimowod. Tanto a peça quanto o filme fazem jus a essa indicação que o filme acabou tendo, porque é um roteiro fantástico. O filme ele produz sensações e sentimentos que são únicos. A história do filme é baseada na história de uma mulher chamada Nawal Marouan, que era mãe de um casal de gêmeos. Essa mulher, ela falece, ela vem ao óbito, e o filme, o roteiro da peça, ele se inicia justamente na leitura do testamento dessa mulher. Na leitura do testamento, os filhos, que são gêmeos, descobrem que a mãe teve um outro filho e que o pai, que até então eles pensavam estar morto, está vivo. E o último pedido da mãe é justamente que esse pai e esse filho sejam encontrados por eles. A princípio, o Simon, que é o gêmeo, o rapaz, ele é muito contrário a esse último pedido. Ele prefere enterrar a história, encerrar por ali, porque a mãe dele não foi uma pessoa muito amorosa, ele não teve muito retorno afetivo, então ele tem um certo rancor, uma certa mágoa. Mas a filha, embora também tenha esses ressentimentos, ela decide que precisa honrar aquele último desejo da mãe. E ela não vai conseguir ter paz se ela não for atrás de mais informações. E é nessa busca que o enredo se desenvolve. Bom, acho que uma das coisas que a gente aprende logo de cara com essa obra é que você não pode conhecer uma pessoa sem conhecer a história dela. Porque a maior lição do filme é que, na verdade, ninguém conhecia a mãe, Nawal Marouan. Porque eles não sabiam do passado dela, eles não sabiam de nada do que ela havia vivido, eles não tinham ideia de quem era aquela mulher com quem eles conviviam. E ao longo do filme, acompanhar essas descobertas é um processo incrível, é um processo fantástico para o telespectador, para a pessoa que está assistindo ou lendo, se for o caso da peça escrita, do roteiro escrito. Bom, o filme ele tem muitos momentos marcantes. Jeanne era uma professora de matemática e ela estava acostumada com a exatidão das coisas. Mas ela descobre ao longo do filme que exatidão é uma coisa que não existe no passado da mãe dela. Não existe precisão. A matemática, como ela funciona normalmente, por ser de exatas, ela não se aplica nessa história. E tem até um trecho que é bem marcante do filme, onde ela fala assim: a matemática, como vocês conhecem até agora,
tem por objetivo alcançar uma resposta rigorosa e definitiva a partir de problemas exatos e definitivos. Agora, vocês entrarão em uma aventura completamente diferente. Serão discutidos os problemas insolúveis que vão sempre levar vocês a outros problemas igualmente insolúveis. Esse trecho é de uma aula, teoricamente ela está dando para os alunos, mas isso retrata bem como vai ser a busca dela, porque para cada pergunta que ela pensava ter respondido com relação ao passado da mãe dela, vão sendo geradas outras, vão surgindo novas e acaba sendo uma busca assim, quase que infinita, mas que tem uma grande revelação no final. Bom, ela descobre que a mãe dela havia fugido do país de origem, que havia uma guerra na época, e aliás esse contexto de guerra é muito associado com o contexto vivido pelo próprio autor da peça, o Wod Mawod, que é libanês, e também foi fugitivo de guerra aos 8 anos de idade. Ele saiu do Líbano e foi morar na França, que é onde ele também não foi aceito, e tem toda a história do autor. Bom, Nawal Marwan também passou por isso. Ela se apaixonou por um homem que era muçulmano, ela ficou grávida desse homem. Obviamente ela não foi aceita, porque a religião dela não permitia, os costumes familiares também não. E ela teve que doar esse bebê, ela não pôde ficar com ele. Porém, quando ela se desfaz desse bebê, que é esse filho perdido, ela faz a promessa de que um dia vai encontrá-lo, de que um dia vai cumprir o papel de mãe na vida dele. E essa busca, que vai ser realizada pelos gêmeos, acaba sendo não só uma busca pelo pai deles e pelo irmão perdidos, mas também uma busca de conhecimento, tanto da história, do passado da mãe, quanto da deles próprios, porque quem são eles? Quem é a família deles? Qual é a origem da história deles? Então é também uma busca de autoconhecimento. A primeira descoberta que eles fazem é que a mãe foi uma presa política. Bom, essa gravidez foi fruto de um estupro e gerou o Simon e a Jeanne, porque as crianças que nasceram eram gêmeos. Eles descobriram então a identidade do pai, hora de partir para a identidade do irmão. E dadas muitas e muitas buscas e contatos e questionamentos, eles descobrem a identidade do irmão. E aí vem a grande revelação do filme, que contando assim até perde a graça, em que se fala que 1 mais 1 é 1, que, ou seja, o pai e o irmão são a mesma pessoa. A pessoa que era o objeto de amor da mãe, que era o filho, que era o alvo, né, de todo o amor, de tudo que ela tinha guardado para dar, também se tornou um motivo de ódio, que foi a pessoa que a violentou na cadeia. E essa descoberta, ela deixa qualquer espectador completamente sem chão, porque a gente imagina tudo, a gente imagina que qualquer coisa vai acontecer ali, naquele filme, menos que 1 mais 1 é 1, que os dois são a mesma pessoa, que os dois cumprem o mesmo papel. Bom, isso mexe, obviamente, com quem assiste, com todo mundo. Mexeu com os personagens, em algumas pesquisas que fizemos, nós vimos que também mexeu com os atores, porque é uma peça muito impactante, porque você vê os impactos que uma guerra tem, o que é crescer no meio da guerra, até onde as pessoas podem ir pela sua religião, pela sua crença política, por aquilo que elas teoricamente acreditam. E a gente vê que são cicatrizes muito profundas que se deixam. Nawal Marwan, antes disso tudo acontecer, ela teve um período de muito silêncio, como é descrito na peça. Ela ficou em silêncio durante muito tempo, porque, creio eu, até pode ter sido um sintoma de como os soldados têm, né, após uma guerra, de estresse pós-traumático, em que a pessoa precisa digerir tudo o que aconteceu ao longo da vida. Então é um período de autorreflexão. É muito interessante essa obra, porque, como eu já disse no começo, é uma obra de autoconhecimento e do conhecimento da história da mãe, porque eles não tinham tanto afeto pela mãe, não tinham o amor que se está acostumado a ver entre uma mãe e um filho. Porém, quando eles conhecem toda a história, eles estão livres para realmente amar essa mãe, para enterrar essa mulher, mas não como, morreu aquela mulher que me colocou no mundo, mas enterrar realmente uma mãe, uma pessoa que passou por muitas dores, por situações que até então eles não imaginavam, eles não faziam ideias, mas que
fez de tudo para se transformar, né? Que tentou, que não desistiu, que não se entregou, lutou do jeito dela, apesar de todas as dificuldades, mas que foi até o fim. E como toda adaptação cinematográfica, quem lê o livro sente diferença do filme. E isso não foi só para quem leu o roteiro da peça, mas também para o próprio autor da peça. Em uma entrevista, o Wod Mod ele falou a respeito da principal diferença, né, da impressão que ele teve da obra cinematográfica. E eu vou ler um trecho da entrevista dele. Ele fala assim: há um breve momento, tão breve que as pessoas talvez nem percebam, onde Nawal, a protagonista, fala no ouvido do tabelião, e na cena seguinte tenho sempre a impressão de que ele escreveu a carta dela para os filhos. Minha personagem é uma mulher que perdeu tudo. Aquela carta é sua única realização. Sugerir que outro personagem a escreveu vai contra o meu texto e a própria personagem. Ele fala de uma cena do filme onde uma interpretação subjetiva poderia ser que o tabelião escreveu as cartas que Marwan deixou aos filhos para serem entregues ao irmão perdido e ao pai perdido. E para o autor da peça isso é muito conflitante, porque a única realização impactante daquela mulher eram aquelas cartas. É por causa dessas cartas que precisam ser entregues que todo o enredo acontece, que toda a história se desenvolve. E ele também citou uma diferença sobre a questão cinematográfica em si. Ele diz: uma cadeira no palco é um símbolo e pode significar muita coisa, mas transcrito para o filme, ela vira uma estrada, um carro, tudo para mostrar de forma realista o deslocamento dos personagens. E de fato, uma apresentação teatral, ela causa mais impacto, ela traz uma sensação diferente do que uma obra cinematográfica que tem que ser mais explicativa, tem que ter mais ilustrações, porque todos os públicos praticamente têm que entender, precisam ser passíveis de algum tipo de entendimento. E na peça não é necessário, uma cadeira ela pode ter um símbolo, um valor simbólico muito maior, pode dizer muitas coisas além, pode permitir outras interpretações que no cinema muitas vezes não acontece, porque já é tudo mais entregue de bandeja. A interpretação ela é óbvia, é aquela dali e ponto. A peça e o filme são realmente assim, não tem muito palavras para se descrever o que a gente sente assistindo e se juntando de certa forma, se conectando com aqueles personagens, porque a peça, aliás, o filme, ele tem até uma duração longa, mas que é muito difícil de não se sentir preso àquela narrativa. É muito difícil que você não queira saber quem é o pai e o irmão, quem são essas pessoas e tudo que foi acontecendo com essa mulher. É impossível você não sentir pena, não sentir a dor dela, não se colocar no lugar dela. É impossível você assistir esse filme e ficar indiferente a esses personagens. Eles também trazem para o espectador, para a pessoa que está ali interagindo com aquela obra, essa busca também pelo autoconhecimento, porque é questionador. A gente passa a se questionar as nossas crenças, as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente conhece as pessoas a partir de um determinado momento. E tudo que ela já viveu antes disso, toda a história que há por trás, todo o passado dela, que talvez a gente nunca chegue a conhecer, sejam pais, sejam amigos, parentes, seja quem for. Então é muito reflexivo, é muito impactante. Se eu pudesse resumir essa obra em uma palavra, seria impactante, porque a revelação no final é algo assim fantástico, é algo muito inesperado. Acho que a cena em que se descobre que 1 mais 1 é igual a 1, é uma coisa assim de deixar qualquer pessoa sem palavra, produz o famoso queixo aberto. E a peça, ela também pode ser assemelhada, a peça e o filme, com o Édipo Rei, que também traz essa grande revelação no final, também tem elementos do gênero dramático que se associam muito bem. Bom, o filme ele tem muitos momentos marcantes. Jeanne era uma professora de matemática e ela estava acostumada com a exatidão das coisas.
mas ela descobre ao longo do filme que exatidão é uma coisa que não existe no passado da mãe dela. Não existe precisão. A matemática, como ela funciona normalmente, por ser de exatas, ela não se aplica nessa história. E tem até um trecho que é bem marcante do filme, onde ela fala assim: a matemática, como vocês conhecem até agora, tem por objetivo alcançar uma resposta rigorosa e definitiva, a partir de problemas exatos e definitivos. Agora, vocês entrarão em uma aventura completamente diferente. Serão discutidos os problemas insolúveis, que vão sempre levar vocês a outros problemas igualmente insolúveis. Esse trecho é de uma aula, teoricamente ela está dando para os alunos, mas isso retrata bem como vai ser a busca dela, porque para cada pergunta que ela pensava ter respondido com relação ao passado da mãe dela, vão sendo geradas outras, vão surgindo novas e acaba sendo uma busca assim quase que infinita, mas que tem uma grande revelação no final. Bom, ela descobre que a mãe dela havia fugido do país de origem, que havia uma guerra na época, e aliás esse contexto de guerra é muito associado com o contexto vivido pelo próprio autor da peça, o Wod Mawod, que é libanês, e também foi fugitivo de guerra aos 8 anos de idade. Ele saiu do Líbano e foi morar na França, que é onde ele também não foi aceito, e tem toda a história do autor. Bom, Nawal Marwan também passou por isso. Ela se apaixonou por um homem que era muçulmano, ela ficou grávida desse homem. Obviamente ela não foi aceita, porque a religião dela não permitia, os costumes familiares também não. E ela teve que doar esse bebê, ela não pôde ficar com ele. Porém, quando ela se desfaz desse bebê, que é esse filho perdido, ela faz a promessa de que um dia vai encontrá-lo, de que um dia vai cumprir o papel de mãe na vida dele. Porque tanto Édipo Rei quanto Incêndios, eles são baseados nessa busca pela verdade. São personagens que veem o seu contexto de verdade, o seu contexto de vida praticamente virando fumaça, se esfarelando, por conta de uma notícia. E a partir dali eles começam uma busca pelo quem eu sou, quem são essas pessoas ao meu redor, quem é a minha família. É a busca realmente pela verdade, o que motiva tanto Édipo Rei quanto a obra Incêndios. Ambas as obras, elas causam na pessoa que está assistindo, interagindo com a obra, a expectativa pelo desfecho, porque se espera muito saber a verdade, o grande segredo, e isso prende o espectador. É uma forma do gênero dramático de atrair, de manter a pessoa interessada, conectada, de criar um vínculo com a pessoa que está assistindo. E tanto Édipo Rei quanto Incêndios, eles conseguem isso com essa proposta da busca pela verdade. Também são duas obras que são cheias de reviravoltas. Quando a gente pensa que é uma coisa, descobre que é outra completamente diferente. Então tem muito essa quebra de expectativa, a gente achar que é uma coisa e no final é outra. E uma outra semelhança também é a dos personagens com relação à impotência do destino. Em Incêndios, Marwan não tem outras alternativas, não tem muita escolha, além de entregar o filho, além de ter que abandonar o filho, por conta da questão muçulmana e cristã, que não é permitido, familiar e política e tudo mais. E Édipo Rei, a vida dele, teoricamente, começa com uma profecia que ele não sabia até determinado momento, e quando ele menos se dá conta, ele está apenas, teoricamente, vivendo a vida dele, em busca do autoconhecimento, em busca da verdade, mas ele cumpre aquela profecia. Então, em ambos se tem essa sensação de impotência. É algo que estava predestinado, eram regras, eram coisas que deveriam ter acontecido, e não há o que se possa fazer a respeito. São duas obras com poucos personagens, é uma narrativa, as duas são narrativas bastante impactantes, por conta dessa descoberta final. A primeira peça de Nelson Rodrigues, escrita em 1941, A Mulher Sem Pecado, trata sobre o relacionamento entre um casal que passa por uma crise, onde o amor é colocado à prova do início até o final da trama. As relações tóxicas são muito presentes na obra. O Olegário, marido de Lídia, tem um ciúme doentio pela mulher e paga para seus funcionários Inésia, que é a criada, e Humberto, o chofer, e Joel, que é o empregado dele, para ficarem de olho no espaço da amada.
Humberto passa então a desejar a mulher do patrão, enquanto a mesma acaba cogitando a hipótese de ceder aos encantos do motorista. A mulher sem pecado busca se aproximar do público com temas próximos ao cotidiano, como situações de ciúmes possessivos, traições, sexualidade e morte. A trama, em 3 atos, mostra o Olegário paralítico testando ininterruptamente a fidelidade de sua esposa Lídia. Suas ações ciumentas e desequilibradas acabam aumentando conforme o desenrolar da peça, de forma a cercear a liberdade de sua esposa. Lídia, então, que em algumas situações deseja a morte do marido, não aguenta mais ser tratada como infiel e submissa e acaba por fugir daquela relação tóxica. A mulher sem pecado mostra a fragilidade do homem diante das situações do cotidiano que podem interferir no relacionamento a dois. Além disso, o quanto o ciúme pode destruir o amor de um casal, sentimento este que todos, em maior ou menor grau, sentimos na pele, que acaba aproximando o espectador da trama. Lídia é definida de diversas formas na peça, por Olegário, que não havia interesse sexual na mulher enquanto esposa, e mesmo assim exibe um ciúme doentio, a ponto de testar a fidelidade da Lídia a todo custo, por Humberto, que inicialmente age como espião para o chefe, e mais adiante se apaixona e investe numa relação com Lídia, e por ela mesma, que oprimida dentro da relação, acaba por buscar uma forma de liberdade e encontra esta saída com Humberto. A masculinidade tóxica está muito presente em A Mulher Sem Pecado. Haja visto a forma como o Olegário controla a esposa, com ações dentro de casa ou fora daquele ambiente, com os olhos de seus funcionários e espiões, além dos discursos machistas que o protagonista vocifera, o medo de ser reconhecido como homem traído e ter arranhado a honra e a virilidade. A essência do narrador e as ações são construídas por meio de diálogos. O tempo é delimitado por se tratar de uma peça e é encenado no mesmo dia. As ações acontecem desde o início das espionagens de Olegário por meio de seus funcionários, passando pela insatisfação de Lídia devido à pressão do marido até o desfecho dela, indo embora como motorista. A unidade de ação da trama acontece em torno da doentia insinuação de traição de Lídia por Olegário. A tensão da peça é todo o plano de Olegário para testar a fidelidade de Lídia, começando pela paraplegia até as insinuações diárias de traição. Olegário exterioriza seu modo de pensar e sentir a cada diálogo com os funcionários espiões e a esposa. Ideias sórdidas de infidelidade e inferiorização. O nó da peça está na perseguição doentia de Olegário com a Lídia. A peripécia da trama parte de Olegário, que deseja a todo custo confirmar que sua segunda esposa não lhe é digna. O reconhecimento de A Mulher Sem Pecado se dá quando Lídia começa a entrar nos devaneios de Olegário e acredita que realmente age de forma errada e é uma mulher infiel, o que leva a ter pensamentos como a morte do marido e a pretensão de fugir daquela casa e do relacionamento. O clímax da história se dá quando Olegário, que passa a trama inteira fingindo ser paraplégico, desfaz sua mentira e finalmente descobre que Lídia é fiel a ele. Porém, essa descoberta acontece tarde demais, pois a esposa, atordoada com a pressão de Olegário, foge com o motorista Humberto. O patético da peça vem a ser Olegário atordoado com a partida de Lídia com seu motorista, onde o mesmo, sem sua amada, pensa em se matar com a própria arma. E isso acaba sendo o fim da peça e deixa essa possibilidade em aberto. Será que o Olegário realmente se matou ou não? A experiência de ler uma peça, ao invés de assisti-la, foi que trabalhamos completamente com a nossa imaginação. Uma das partes que eu mais gostei da Mulher Sem Pecado, que eu mais gostei não, mais me chamou a atenção, foi no primeiro ato, no finalzinho, ele alegando que ela o traía e ela falando que não tinha um amante. E do nada ele chega falando com a notícia que o amante dela estava com as pernas esmagadas e ela gritando, não, não. Eu fiquei curiosa, como é que ela fala que ela é fiel e quando ele fala que o amante dela ficou com a perna esmagada, ela fica nervosa gritando não, não. Aí me chamou a atenção que eu fui ler o segundo ato. Aí eu vi que ela, não, ela não tem um amante, então isso não poderia acontecer. E o que mais me chamou a atenção também no Incêndios foi da parte de... Foram vários tópicos, né? O primeiro foi... eles são gêmeos, mas
quando ela foi entregar o filho no balde, ela dizia que só tinha um, sendo que estava enrolado com 2. Eu fiquei falando, gente, são 2, como é que no balde só tinha um? Aí depois que foi descoberto que tinha 2 enrolado, e foi na descoberta do pai, que uma carta era para entregar para o pai e a outra era para entregar para o irmão, e sendo que o pai e o irmão são as mesmas pessoas, eu fiquei chocada. E o que mais me chamou a atenção foi isso. Ela procurava o filho e o próprio filho a estuprou. No terceiro e último ato, que por sinal mais tenso e que mais chamou minha atenção, foi a revelação da falsa paralisia de Olegário, que durante 7 longos meses mentiu para toda a sua família, e quando decidiu revelar para sua esposa foi tarde demais. O pensamento e a experiência que tirei sobre isso é que jamais devemos acreditar somente na nossa verdade. Às vezes, o nosso interior atrapalha de uma forma bem prejudicial nossa convivência com os demais. Jamais mentir e enganar quem amamos, ainda mais quando o assunto é uma doença bem grave que abala estruturas emocionais e que afetam a nossa rotina. Por mais que possamos achar que o mundo tem que girar ao nosso favor, é importante nos colocarmos no lugar do outro. Falo isso pelo Olegário, que julgava tanto a mulher pela falta de carinho e mentiu sobre sua doença, foi superior a todos. Fazia diversas perguntas à esposa, mesmo ela falando a verdade, e não foi suficiente para ele, pois ele não quis acreditar e diante disso fez sua esposa ficar saturada de tudo. E quando ele achou que era a hora certa para revelar a brincadeira de mau gosto, a Lídia resolveu tomar uma atitude irreparável, e logo Olegário se viu sozinho.